Atos 1, versículo 15 ao 20. A palavra de Deus diz assim: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase de 120 pessoas, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, esse adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isso é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: figo deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Amém? Irmãos, quando o Lucas me chamou para tomar seus assentos, para vir ministrar, eu estava montando essa ministração. E Deus jurou em mim: é ela que você vai levar. Falei amém. O tema dessa mensagem aqui é o maior erro registrado da história. Só que o problema é que Judas, ele foi o primeiro a cometer o maior erro da história, que é rejeitar, que é trair, que é trocar Jesus pelo que nada vale. Porque Jesus é o maior bem, o maior ouro, a maior bem-aventurança que um ser humano pode ter é Jesus Cristo. E tem gente hoje seguindo o mesmo passo de Judas. E aqui Pedro se levanta, quando Jesus já tinha subido ao céu, e vão fazer a escolha de outro para pegar o local. Uma vaga que hoje em dia, irmão, se decretasse essa vaga como apóstolo de Cristo, teria filas e filas alguém querendo. Mas esse homem ele foi escolhido, irmão. Eu quero falar um pouco sobre ele. Ele foi escolhido por Cristo, mas ele se deixou levar. Cristo não quer nenhum robô na presença dele. Cristo não quer ninguém, um robô mecânico na presença dele, obrigado a servir ele. Ele faz a chamada, mas vai caber a você se vai decidir seguir a ele ou se vai deixar ele. Se Deus quisesse robô, ele tinha feito Adão e Eva, 2 robôs, programados só para olhar para frente. Mas Deus, ele colocou dentro do homem a escolha. Se você quiser me servir, sirva. Se você não quiser, não sirva. E eles escolheram. E até hoje nós pagamos por aquela escolha. Só que Deus é tão bom, é tão amor, que ele podia ter destruído todos ali. Adão e Eva tinham acabado com tudo. Mas Deus, sendo onipotente, onisciente, onipresente, ele viu a mim, ele viu a você, ele viu aqueles verdadeiros adoradores que adorariam espírito e verdade. É por isso que Deus não foi pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. A cruz está preparada antes da fundação do mundo. Antes de Adão e Eva pisar na terra, a cruz já estava arquitetada a um coração de Deus. Eu queria falar um pouco aqui de Judas, irmão. Poucas pessoas pregam sobre Judas Iscariote. Esse nome é conhecido hoje como um dos nomes de um traidor. Quem teria coragem de colocar o nome do seu filho de Judas? Pouquíssimos já fizeram isso no Brasil. Eu estudando, e vi que em 1940, 121 pessoas tinham esse nome. 1950, 284 pessoas. 1960, 261 pessoas. 1970, 113 pessoas. 1980, 73 pessoas. 1990, 43 pessoas. E segundo as estatísticas, vai desaparecer esse nome. Porque quanto mais as pessoas conhecem a palavra de Deus, escutam falar, ninguém quer esse nome. Judas está do lado de Hitler. São 2 nomes detestados. 2 nomes que ninguém quer. 2 nomes que até um ateu que não lê a Bíblia, quando fala Judas, ele já sabe que é. Vixe, é o traidor. Pegou essa característica. Pegou essa marca registrada deles. Pelo um ato errado. Mas esse homem tinha tudo para dar certo, irmão. Eu vou mostrar para você que tem muitos Judas no nosso meio hoje em dia. Tem muita gente que está tão bom para dar certo na presença de Deus, mas por um descuido, por uma brecha no coração, Satanás entra e acaba e desmoraliza, e acaba com a tua vida.
Vamos conhecer 6 fases da vida de Judas. Primeiro, Judas, um discípulo. Segundo, Judas, um apóstolo. Terceiro, Judas, um dissimulado. Quarto, Judas, um ladrão. Quinto, Judas, um traidor. E sexto, Judas, um suicida. Primeiro, Judas, um discípulo. A Bíblia, irmãos, não mostra Jesus chamando Judas no particular como ele chamou Pedro, ou como ele chamou Mateus. Mas com certeza teve um particular, teve uma chamada direta, porque não foi eles que escolheram Jesus, foi Jesus que escolheu eles. O nome Judas é uma outra forma do nome da tribo de Judá, que quer dizer que significa abençoado, irmãos. O sobrenome Iscariote indica a região de onde ele veio, está lá em Josué 15, 25. Judas, diferente de todos os outros apóstolos, ele era o único que não era galileu. Ele era da Judéia, um local bom, um local que tinha fama. Quem morava na Galiléia era mal visto, mas Judas não. Judas tinha um nome abençoado e morava num local abençoado. E a chamada de Judas ocorreu logo após a morte de João Batista, quando Jesus começa a ministrar, quando Jesus começa a fazer a obra. Está registrado em Mateus 4, 12 e 13, que diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando a Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Mateus 4, 23 a 25 também diz: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trazia a todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, e tormentos, e endemoniados, e lunáticos, e os paralíticos, e os curava. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Judas, como discípulo, ele presenciou milagres, ele presenciou curas, ele presenciou libertações, pessoas demoniadas sendo libertas. Judas presenciou ensinamento, ele estava do lado do maior teólogo, do maior mestre. O grande eu sou, o que formou eu, o que formou você, o que conhece cada célula do teu corpo, o que sabe a tua entrada e a tua saída. Judas estava do lado do maior homem. Judas estava do lado da palavra que se fez carne. Judas estava do lado do próprio Deus encarnado. Judas, como discípulo, irmão, ele passou cerca de 2 anos de um discipulado intenso que Jesus fez com eles. Só teórico, só ouvindo, aprendendo. Judas tinha tudo para dar certo, irmãos. Talvez tem gente que está assim também, está presenciando cura, está presenciando libertação, está presenciando milagre, mas isso, irmão, não indica nada que você vai para o céu. Não garante nada que você vai para o céu, se você não tomar cuidado. Judas foi um discípulo, igual todo mundo começa aprendendo aos pés de Jesus. Todos nós, quando iniciamos na fé, nós estamos aprendendo. Nós vemos para a casa do Senhor, ouvir a ministração, participamos de culto de ensino, somos discipulados, o pastor sabe disso, prepara obreiros, separa diáconos, separa evangelistas. Tudo tem um preparo, tudo tem um início. Judas passou por isso. Judas também deixou tudo para seguir Jesus. Tudo. Deixou sua casa, deixou sua família, para seguir a Cristo. De discípulo, agora Judas vai para apóstolo. Passou cerca de 2 anos para Jesus fazer a chamada para apóstolo. E a chamada, o que acontece aqui, irmãos, está em Lucas 6, 12 a 16, a Bíblia diz: e aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar, Jesus, e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, que agora seriam enviados. Simão, a qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Quando teve a escolha, ninguém sabia que Judas ia trair Jesus. Lucas aqui escreve muito tempo depois, Jesus já tinha subido aos céus, Judas entrevistou os apóstolos que estavam vivos, mas ninguém sabia, irmão, que ele ia trair Jesus. Chamou para apóstolo, agora tinha aula teórica, teria aula prática. Judas separado, agora ser enviado.
Judas foi escolhido do mesmo jeito dos 11, irmãos. Judas, irmãos, Jesus orou antes de escolher. Jesus passou a noite inteira em oração. Será que Jesus errou na escolha? Jesus erra? Não erra não, irmãos. Quem erra somos nós. Quem erra é eu e você. De estar na casa de Deus e levar as coisas na brincadeira. Achar que aqui o pregador é um palestrante. Que o pastor aqui, nós somos palhaços em cima do púlpito. Muitos hoje estão igual os dias de Ezequiel. As pessoas olhavam para Ezequiel e falavam, Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, o povo vem a ti, como o meu povo. Só quer dizer você como uma canção que bem tange, mas não põe tuas palavras para o obra, Ezequiel. Mas quando chegar o que está para acontecer, Ezequiel, vão saber que tinha um profeta no meio deles, Ezequiel. Porque o povo estava levando Ezequiel na brincadeira. Deus usou Ezequiel como modelo. Ezequiel, dorme de um lado, dorme do outro, come comida em cima de esterco de animais. Vou matar tua mulher, Ezequiel, tu não vai chorar por ela, não vai entrar em luto por ela, porque tu vai servir de exemplo para esse povo. Quando eles perguntar, tu fala, Ezequiel. E o povo achava bonito, pastor. Cuidado, para você não vir para o culto 3 vezes por semana e acabar virando um mecanismo religioso. Cuidado, você está diante de Deus, da presença de Deus. As palavras pregadas, é elas que vão te julgar no último dia. A palavra ministrada é o que vai te apontar no último dia. Não é o pastor, não é eu, nem nenhum ministrante, não. É a palavra que você ouviu. 30 anos de crente não se converte, rapaz. 30 anos de crente não toma vergonha na cara, vai mudar de vida, de atitude. É a palavra que vai te condenar no último dia. A culpa não é do pastor, não. A culpa não é dos presbíteros, não. A culpa é de você, que se não muda de vida, que escuta a palavra, não larga o adultério, não larga a mentira, não larga a pornografia, não larga os vícios, e vem para a casa de Deus botar as mãos nas coisas santas de Deus, na Santa Ceia. Você é pior do que Judas. Acorda, irmãos. Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Não abrir e fechar de olho, a trombeta vai tocar, nosso Senhor vai raiar nas nuvens. Só vai subir quem está santo, só vai subir quem está servindo, só vai subir quem está obedecendo. Quem está na mentira, quem está roubando, quem está traficando, quem está envolvido com criminalidade, vai ficar. Acorda, ó, tu que dormes, acorda. Judas viu milagres sendo realizados, e ele também realizou milagres pelo nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, Jesus dá ordem para eles, envia eles, curai os enfermos, livrai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebei, de graça dai. Ele fez grandes milagres também, irmãos. Não adianta eu, pregador, pregar, colocar a mão, Deus curar alguém, e eu salvar a vida de alguém, mas eu mesmo estou condenado. Judas era assim. Ele pregou salvação, mas ele estava perdido. Ele levou cura, mas ele estava doente. Ele levou paz para casa, mas ele mesmo não tinha paz. Ele levou Cristo para a pessoa, mas ele mesmo não tinha Cristo. Cuidado para nós não ficar desse jeito, irmãos. Judas, dessa forma, expulsou demônio, mas ele mesmo estava com o demônio dentro dele. Com a brecha aberta. Para você ver que fazer milagre e fazer cura não é sinal de alguém ser homem e mulher de Deus. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, curamos o Teu nome, expulsamos os demônios no Teu nome, fizendo muitos sinais. Essa palavra no original é a terra, você está morto. E Jesus vai dizer, essa parte de mim que eu não vos conheço, vós que praticam iniquidade. Não adianta, irmão, tem gente achando, eu vejo aí tantos homens, faz milagre, faz tantas coisas, mas você vai ver a vida da pessoa é toda torta, irmãos. Toda torta e está achando que está salvo. Ganhou o mundo, mas perdeu a própria alma. O que adianta? É melhor tu salvar você mesmo, do que sair salvando um monte e você mesmo está perdido. Judas estava desse jeito. E detalhe, Judas era um apóstolo autêntico, tá? Esses apóstolos de hoje em dia, aqui não tem apóstolo mais não, irmãos. O que é a identidade de um apóstolo? Tem que ser chamado por Cristo. Tem que ter visto a Cristo. Ou ter andado com alguém que andou a Cristo. Essa é a identidade. Se tem isso, é apóstolo. Se não tem, não é apóstolo. E Judas era apóstolo. Ele foi chamado diretamente por Cristo. Ele viu a Cristo, andou com Cristo.
Ele tinha identidade, era apóstolo autêntico, irmãos. Tinha credenciais, tinha carteirinha. Eu sou apóstolo mesmo. Mas, irmãos, olha a situação desse homem. E de apóstolo agora, Judas vai para o quê? Judas um dissimulado, irmãos. A Bíblia diz, irmão, que após a primeira multiplicação de pães e peixes, está registrado em João capítulo 6, Jesus pregou um grande sermão para muitos que tinham se alimentado ali. Um grande sermão, e fez um milagre. Só que aquelas pessoas, no outro dia, foram atrás de Jesus. A Bíblia diz em João 6, 26, 27. E quando aquelas pessoas chegaram até Jesus, porque comeram pão, se alimentaram, viu um grande milagre, chegaram até Jesus, e Jesus olha para a cara deles e diz: na verdade vos digo, que me busca não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é esse o Pai Deus, deu e selou. E Jesus começou a pregar uma palavra ali dura, irmão, tão dura, que a Bíblia diz que além dos 12 apóstolos, tinha mais 70 discípulos. Você vai ver isso em Lucas 10. E aí eles ouviam essa mensagem tão dura que Jesus pregou. Olha o que a Bíblia diz em João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? E começaram a sair, irmãos. Aí Jesus, irmão, sabe o que Jesus falou? Não fica aí, vamos mudar a mensagem, tá? Desculpa. Vou pregar uma mensagem para agradar teu ego, para te levantar. Vou pregar uma mensagem coach para você, tá? Não vou amaciar, não, meu irmão. Jesus olhou para a cara dos 12, ó. João 6,67. Então disse Jesus aos 12: querem vós também retirai-vos? Se quiser ir, vai, irmãos. A palavra é uma só. É melhor se apanhar na igreja da palavra de Deus e ir para o céu, do que ficar sendo enganado e acordar no inferno. Jesus pregou a verdade, irmão. E aí Pedro responde: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: não vos escolhi a vós 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque esse havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus conhece quem é quem, irmãos. Só que não precisa Jesus expulsar você da casa agora. Porque Jesus vai trabalhando, vai falando com você direto, irmãos. E quanto mais você escuta a mensagem da cruz, a palavra, e não toma jeito, mais o teu coração fica endurecido, mais tua mente fica cauterizada. Quando você vê, não consegue mais se arrepender. Você escuta, você fala: não é para mim não. Não comove você, você peca em paz já. Você não sente mais nada. Por quê? Porque está morto espiritualmente. Deus está esperando só o dia do acerto de conta para te encontrar no juízo final. Judas estava assim. E após Jesus corrigir a todos, muitos se ofenderam com a palavra de Jesus, entre eles 70 discípulos. Porém Judas Iscariote, irmão, como um grande dissimulador e um hipócrita, ficou demonstrando uma falsa fé. Assim como os outros que foram embora, Judas estava seguindo a Cristo apenas por interesse próprio e vantagens próprias. Judas via Jesus como um negócio a longo prazo. Vou ficar com esse cara, que esse cara está fazendo milagre. Vou ganhar dinheiro com ele. Já já Jesus vai derrotar o Império Romano aí, nós vamos ter um cargo aqui. A coisa vai melhorar para a minha vida. Tem gente que está desse jeito, irmão. Só segue Jesus por interesse. Só segue Jesus pela porta de emprego, pelo um carro. Só segue Jesus pelas coisas materiais e mundanas, irmão. Quando as coisas dão certo, ó, vai embora, larga. Judas era assim. Judas é igual a muitos cristãos que permanecem na obra de Deus disfarçados, quando na verdade nunca nasceram de novo, nunca tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Sabe quem é Judas? Judas é igual àqueles que nasceu na igreja, se batizou na igreja, se casou na igreja, morreu, foi velado na igreja, acordou no inferno, só porque estava na igreja, nunca teve em Cristo Jesus. Nunca. Judas era dessa forma. E o conselho que eu dou é: tira a máscara da cara. Toma atitude. Porque você pode enganar pastor, pode enganar presbítero, mas você não engana Jesus. Lê o Salmo 139 para você ver. Vê a passagem da mulher samaritana, Jesus com ela. Jesus conhecia a vida dela, irmão. Rasgou ali o livro na frente dela. Chama teu marido.
que tu tivesse 5 maridos, que tu agora tem não é teu. Jesus tocou na ferida. E a mulher se arrependeu. Tira a máscara. Seja crente verdadeiro. Porque Jesus está com as mãos estendidas para você, para perdoar teus pecados. De dissimulado, irmãos, Judas passou para um ladrão. A Bíblia diz que estourou ali a paciência de Judas, porque Judas, ele viu, após o milagre de João 6, que a multidão queria pegar Jesus à força e fazer dele um rei. Jesus fugiu, porque o propósito de Jesus não é terreno. Jesus até abençoa a gente, ele dá carro, dá casa, prospera a vida, mas o propósito de Jesus maior não é esse, irmão. O propósito maior é te livrar tua alma do inferno. Esse é o propósito maior. Você pode morrer um mendigo aqui na terra, ó. Mas se você estiver em Cristo, você vai acordar um rei na presença de Cristo, com a coroa da vida eterna. E Judas, irmãos, a bomba estourou em João 12, 1, 6. A Bíblia diz que foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que faleceu, e a quem ressuscitou dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro é um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés com seus cabelos, e encheu a casa de cheiro do unguento. Então, um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de trair, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Ora, João escreve, ele disse isso não pelo cuidado que tinha dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Sabe que o Judas era? Tesoureiro, irmão, do grupo, um cargo de confiança. Quem vai dar um cargo de tesoureiro na mão de qualquer um que tem fama de ladrão, que tem fama de mau caráter? Ninguém, irmãos. Todo mundo ali jamais desconfiaria de Judas. Judas era tesoureiro do grupo, andava com a bolsa. Ele cuidava das finanças do grupo. Judas estava roubando, não qualquer dinheiro, estava desviando dinheiro da obra de Deus. Estava roubando diretamente, irmãos. Judas se aproveitou do seu cargo. Quem desconfiaria desse homem? Ele praticava isso já há muito tempo. Só que ninguém sabia, vieram saber depois. Mas Jesus já sabia. E por que Jesus já não pegou ele, não desmascarou ele na frente de todo mundo? Porque tem pessoas, irmão, que infelizmente Jesus já sabe que não vai mudar. Ou tem pessoas, Jesus já falou tanto para ele, ele já ouviu tanta administração. Judas tinha 2 anos andando com Jesus, viu tanta coisa, viu Jesus falar, corrigir, advertir, mas entrava no ouvido e saía no outro. Esse daí Deus ia acertar com ele no final da vida dele, e Jesus acertou. Quinto ponto, Judas, um traidor, irmãos. E após Jesus presenciar o perfume sendo derramado, Judas se revolta, irmão, e resolveu vender Jesus, resolveu trair Jesus. E a Bíblia diz lá em Lucas 22, 1 ao 6, estava, pois, perto da festa do pães asmos, chamado de Páscoa, e os príncipes dos sacerdotes, os escribas, andavam procurando como mataria Jesus, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12, e foi ele e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como entregaria ele, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou em buscar oportunidade para entregar Jesus sem alvoroço. Veja que o diabo possuiu Judas para realizar o maior erro da história. Mas, irmãos, ele obrigou ele a fazer isso? Não. A brecha, irmão. O diabo trabalha nas brechas que nós damos na nossa vida. O diabo não obriga ninguém. O diabo pegou uma brecha de Judas e usou ele como um cavalo para dar seguimento na traição de Cristo. É as brechas, irmão. Vigia. Uma brecha que a gente dá, se ele entrar, ele faz arruaça. Judas se deixou ser levado pelo mal, como Caim, que também se deixou ser dominado pelo mal e matou seu irmão Abel. Vou refrescar sua mente. Gênesis 4, 3 ao 7, olha o que a palavra de Deus diz. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias crias do rebanho. O Senhor aceitou agrado a oferta de Abel,
mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mesma coisa na nossa vida. Nós somos carne, o pecado está à nossa porta direto. E se nós não se deixar dominar pelo Espírito Santo, nós vamos se deixar dominar pela carne e vamos fazer besteira. E vamos ser um cavalo de Satanás para realizar o propósito dele. Judas foi assim. Judas vendeu Jesus por um preço de escravo da época, conforme Êxodo 21:32 diz. E após receber o pagamento, Judas agora planeja como vai entregar Jesus. E a Bíblia diz, irmão, que foi na última ceia, Judas participa. Jesus lava os pés de Judas, na mesa. Jesus lava os pés de todos os discípulos, apóstolos, inclusive de Judas, irmãos. Outro fato interessante é que o Judas não virou o olho quando estava demoniado, não. Não espumou pela boca, não. Ficou normal. O diabo possuiu ele. Ele não rodou, não pulou, não fez cambalhota, não ficou todo torto, não. Ele ficou normal. O diabo possuiu para operar o maior erro da história e ele estava normal. O maligno, irmão, ele existe. Ele enganou a terça parte dos anjos. Ele enganou Adão e Eva. E usou Judas. E usa muitos hoje em dia para fazer coisas dessa forma. E a Bíblia diz que na última ceia, João 13:21, tendo Jesus dito isso, turbou seu espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Ninguém sabia quem era, irmãos. Só que Jesus sabia que se aproximava, seria aquela noite. João 13:26 diz que Jesus respondeu e disse: é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: o que fazer, fazes depressa. E nenhum dos que estava sentado à mesa compreendeu a que propósito ele disse isso. Porque Judas tinha a bolsa, era tesoureiro. Pensava alguns que Jesus tinha dito: comprar o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Jesus, após a ceia, irmão, foi para o jardim, para o Getsêmani. E lá Judas conhecia muito bem. Judas vai com uma tropa de soldados. E Judas fala: aquele ao qual eu beijar, que eu cumprimentar, esse é Jesus. E em Mateus 26:49 diz que, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. E a palavra beijou no grego aqui traz um sentido que Judas cumprimentou Jesus com carinho e fervor de um grande amigo. Participou da ceia, teve os seus pés lavados por Jesus, mas foi trair o mestre. Se repete isso hoje em dia? Se repete. A ceia é praticada no nosso meio. Tem muita gente que toma a ceia e vai para fora e vai trair Jesus. Vai para fora e vai praticar o que Deus abomina. Tem muita gente que participa do corpo e do sangue de Cristo e faz a mesma coisa que Judas fez. E aí quer julgar Judas, quer apontar o dedo na cara de Judas, sendo igualzinho. Tira a trave do teu olho. Tu está pior do que ele. Tu toma a ceia mês após mês e continua da mesma forma. Jesus lava os teus pés, Jesus te abraça, Jesus te consola, Jesus te chama, mas você sai daqui e vai trair Jesus. Quantos hoje em dia não estão assim, irmãos? Quantos hoje em dia não estão dessa forma? Porque você tem que decidir, irmão, ou é a mesa de Deus, ou é a mesa do diabo para você sentar. Não adianta tomar a ceia aqui, sair para fora, e o copo de cerveja na boca, e o baile funk, e a balada, e o mudanismo, e depois vem aqui se prostrar em adoração. Deus está te vendo. Deus está de olho em você. E Deus está te advertindo hoje que pela manhã você não ir para a perdição. Dá glória a Deus quando Deus corrige a gente, irmão. Não tem que dar glória a Deus. Mas quando Deus está calado, não corrige nem nada, irmão. Aí levanta a antena, tá?
Porque aí Deus pode estar fazendo igual ele fez com os filhos de Eli. A Bíblia diz que o pai corrigiu eles. E eles não ouviram o seu pai, porque a Bíblia diz que Deus os queria matar. E Deus matou os dois num dia só. Ah, Deus é amor, mas é fogo consumidor também, tá? Vai estudar a Bíblia. A tribo de Judá, Jerusalém, praticaram canibalismo, comer os próprios filhos pequenos. Está na Bíblia, irmãos. Deus permitiu a fome de tal miséria que pegaram o bebezinho, cortaram e comeram. Está na palavra de Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Nós estamos no tempo da graça, mas não é no tempo do liberalismo, não. A graça é pior do que os dias de Moisés. No dia de Moisés, adultério era só deitando. No nosso dia hoje, adultério é vendo pornografia. No dia de Moisés, matar alguém tinha que matar, dar uma espadada na pessoa. No dia de hoje, é ter o ódio no coração da pessoa. Querer matar a pessoa por dentro, ter ódio, raiva. Você já matou, você é homicida. A graça é pior do que os dias de Moisés. Judas, um suicida, último ponto aqui. E Judas, irmão, quando viu o maior erro que ele cometeu, a Bíblia diz em Mateus 27:3, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus foi condenado, foi tomado de remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nós importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu, e foi e enforcou-se. A palavra remorso aqui, ó. Remorso, irmão, é uma atitude de alguém que tenta se arrepender e não consegue mais. Remorso vem quando fazemos algo de errado e nós não conseguimos mais corrigir. Tarde demais. Sabe onde vai ter tanto remorso? No inferno. O inferno vai estar cheio de remorso. Porque lá, você não vai ter mais tempo para se arrepender. Lá, acabou. Já era. Você só vai lembrar da oportunidade que você teve. Quem teve remorso foi o rico, que foi jogado no inferno na parábola do rico e Lázaro. Ele estava cheio de remorso. Abraão, manda Lázaro para minha casa, Abraão. Eu tenho 5 irmãos, avisa ele para eles não virem para cá. Aí Abraão diz: ele tem Moisés e os profetas. Sabe o que isso quer dizer? Ele tem as palavras. Se eles não querem a palavra, nem mesmo que o morto ressuscite, eles não vão crer. Não adianta, você tem que crer na palavra. Remorso, irmão, foi o que Judas teve, acabou, já era. Perdeu, alguém que tinha uma grande oportunidade, perdeu tudo. E podemos tirar algumas lições importantes da vida de Judas. Primeiro, Judas é um exemplo claro de uma grande oportunidade perdida. Judas tinha tudo para dar certo. Andou com Jesus, irmão. Mas o quê? Não valorizou. Segundo, Judas tinha um lugar privilegiado. De todos os discípulos, ele tinha um melhor cargo ali no meio. Era tesoureiro, homem de confiança, escolhido por Cristo. Mas não valorizou. Judas é um exemplo de como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, irmão. 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. É errado ser próspero e ser rico? Não. Desde que você consiga isso com suor e com honestidade. E não com roubo e desvio de dinheiro e praticando extorsão. O que tem de crente hoje em dia, praticando agiotagem na brincadeira, viu? Pastor, e agiotagem para o inferno, a Bíblia diz, tá? Vê o irmão precisando de ajuda, vou te prestar 4 mil aí, você me paga juros aí, 30% por mês de juros. Esse dinheiro não vai pagar o fogo do inferno não, tá? Toma vergonha na tua cara. O que tem de crente é se aproveitando, sendo oportunista, não é brincadeira hoje em dia, irmãos. Se não for emprestar, não empresta não. Não faça esse tipo de coisa não. Judas, irmão, o amor ao dinheiro ele teve. Quarto, Judas é um sinal de alerta para todo cristão. Para mim também, para todo mundo aqui, ó. Nós temos que ouvir aquele conselho que Paulo dá em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos. Temos que examinar nós mesmos, irmão. Nós estamos na fé verdadeira? Nós estamos realmente em Cristo Jesus? Segundo, Paulo diz, se permanece na fé. Está na verdadeira fé mesmo de Cristo? Eu estou na verdadeira fé mesmo? Provai-vos a vós mesmo. Não está mandando provar o irmão do lado, não. É você mesmo.
Olha para dentro de você mesmo. É o que Paulo diz também em 1 Coríntios 10, 12. Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Nós temos que olhar para nós mesmos todos os dias, pedir para o Espírito Santo, nosso ajudador, nos transformar, irmão. Não é você no braço sozinho vai se libertar, não. É o Espírito Santo, ora a Ele. Jesus, me liberta dos pensamentos errados, me liberta dos desejos errados, me liberta de coisas erradas. Todo mundo tem alguma coisa dentro de você. Eu tenho, cada um aqui tem, irmãos. Se não tivesse, tinha subido para o céu já. Cada um aqui tem um jeito errado, uma forma errada. E Jesus, Ele é o nosso oleiro, irmão. Ele está para te transformar. É Ele que transforma. Você precisa deixar, abrir o coração e pedir para Ele te transformar. Detalhe também aqui, irmão. Judas, mesmo sendo um traidor, Jesus tentou salvar ele, irmão. Jesus poderia já ter condenado Judas no começo. Mas Jesus sempre tentou, irmão. Mesmo Judas indo trair Jesus, Jesus chamou ele de amigo, lavou os pés dele. Você faria isso? Sabendo que o cara está planejando te matar, te entregar. Você abraçaria ele? Duvido que ainda aqui abraçaria. Eu não abraçaria, irmão. Quem ainda aqui abraçaria? Você ia ter a satisfação na hora. Você quer me matar por quê? Chamaria a polícia e daria aquela confusão toda. Mas Jesus não, Jesus sabia de tudo. Chamou ele de amigo, lavou os pés dele. E ele planejando, é hoje que eu vou entregar ele. Já tinha recebido o pagamento. Já tinha combinado, é antes da festa. Olha que situação, irmãos. Olha a situação que Judas ficou. O último e sexto ponto aqui, Judas é um exemplo claro que temos que perseverar e servir a Cristo, ou caso contrário, seremos condenados. Não adianta chamar Jesus de rabi ou mestre, mas no íntimo sermos hipócritas. É como aquele que Jesus falou em Lucas 6,46. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Não adianta, irmãos. Deus não quer holocausto, sacrifício de tolo, não. Deus quer obediência. Que você sirva a Ele em espírito e em verdade, amém? Se coloca de pé, para me orar e finalizar. Que essa palavra possa penetrar no teu coração. Trazer um avivamento espiritual, libertação, transformação. Talvez você queria uma palavra que te levantasse. Mas a palavra que salva é essa, irmão. É a que bate no nosso ego, que nos confronta. Essa é a melhor palavra que tem. Amém? Oremos. Pai amado.